Gente, bom dia para todas. De novo, é bom estar com vocês. Esse iniciozinho de manhã de quarta-feira, para mim, é um dia que eu já espero, e outras, né, amigas têm dito isso, né, que já ficam aguardando esse dia, porque é um dia que a gente se conecta, né? Não só na internet, mas uma com a outra. E, e hoje a Nancy Duzilek, escritora, professora e líder na denominação batista há muitos anos, ela fala como uma amiga. Ela é uma amiga nossa já, ela é alguém que já chegou, já conquistou o coração de todo mundo, né? O meu já estava conquistado, né, Nancy? O meu você já tinha garantido. Mas é bom demais poder ouvi-la e poder compartilhar dessa sabedoria que Deus deu a ela para escrever. E essa sabedoria não vem só da inspiração, mas as pessoas dizem que da transpiração também, né, Nancy? Porque tem que Verdade. estudar, tem que ir a fundo para saber o que acontece e como ligar histórias das mulheres da Bíblia, das personagens que a gente conhece, com a nossa realidade. 2021 anos depois de Cristo, fora todos os anos anteriores do Antigo Testamento, quanta coisa essas mulheres nos ensinaram e continuam nos ensinando. E a Nancy escreveu um livro muito gostoso de ler, viu, gente? Está aqui o meu que eu estou lendo está lá. Esse aqui é de presente para alguém que eu ainda não dei, mas ela sabe de quem é. Ó, Elas e Nós, Tudo a Ver. Esse é o livro novo da Nancy e hoje ela vai falar um pouquinho, não sei se de uma, de duas, quantas ela quiser dessas mulheres, para tocar também o nosso coração. Nancy, mais uma vez, é um prazer ter você aqui entre nós. Sinta-se abraçada por todas nós, tá certo? Hoje, como a gente falou, a gente tem nós aqui dos Estados Unidos, eu, Rita, Magna, Rose, e do Rio de Janeiro, a Rebeca, da Bahia, a Karine, de Macaé, no Rio de Janeiro, a Rosângela, e a Shirley, que entrou agora do Panamá, e a Aline da Inglaterra. Então, assim, você está falando para o Nossa. mundo todo, tá? Muito bom dia, que Deus te abençoe, querida, que Amém. sua palavra fale para nós, ao nosso coração. Tenho certeza que vai falar. Amém. Muito obrigada, Ana Laura, pelo convite, por estar com vocês. E agradeço a Deus por esse momento que a gente vive de poder fazer uma reunião dessa, né? Há 5 anos atrás, por exemplo, a gente não podia nem imaginar fazer um negócio desse. Verdade. Então, a gente está vendo que o progresso, sei lá se é progresso, mas pelo menos as mudanças estão acontecendo muito rápidas. E a gente fica, e isso traz uma certa dificuldade, porque a gente fica muito no superficial, essas mudanças muito rápidas, né? Então, coisas que levaram 50, 70 anos para chegar num número razoável de pessoas, hoje é questão de meses, às vezes é questão de horas, Verdade. né? Com essa internet que eu sempre digo, que a internet é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque tanto pode ser para o bem como pode ser para o mal, né? Então, graças a Deus que a gente está usando para o bem, mas ela também pode prejudicar, como tem visto muitas situações por aí. Então, eu gosto de ouvir vocês, de saber que vocês estão em outros lugares também, mas falando a mesma língua, a língua de Camões, né? Porque a língua mais linda que tem no mundo é a nossa língua portuguesa, não tem igual, porque as outras são idiomas, né? Mas a nossa língua portuguesa de Camões, os nossos adjetivos, substantivos e sinônimos, vocabulário é muito interessante. Me disseram uma vez que em inglês não tem a palavra saudade. E eu queria saber, é verdade que não tem palavra saudade? Agora, você já pensou você ficar com saudade e não poder falar que está com saudade? Porque não pode nem escrever a palavra saudade?
Aí no português tem, né? Então a gente pode ter saudade e escrever a palavra saudade. Então, essas brincadeiras assim, mas eu agradeço a Deus porque eu não tenho dom de línguas. Já tentei o inglês, já tentei francês, mas muito é só the book on the table, só. O resto, o resto fica bem complicado. Mas tem gente que tem facilidade, então eu acho que o dom de língua é por aí, quando alguém entende o que você está falando, né? Se falar enrolar a língua e ninguém entender nada, como eu já assisti uma reunião num congresso que eu fui da Assembleia de Deus, então a mulher começou a falar, "Ah", enrolou a língua, aí uma me cutucou, você entendeu? Eu falei, não, nada. E aí não teve nem tradução, né? Então, para mim, se tivesse alguém falando o inglês, ou francês, ou alemão, mas com tradução, tudo bem. Mas, bom, o assunto não é esse, vamos em frente. A Ana Laura já apresentou para vocês o livro que eu acabei de escrever, que foi lançado pela União Feminina, e foi assim, eu fiz um levantamento de mulheres da Bíblia e fui vendo o que cada uma tinha de história e como é que a gente podia aplicar para nós hoje. Eu não sei se vocês também conhecem O Grito das Incluídas, que é um livro que eu faço com as 5 mulheres da genealogia de Jesus. E eu acho uma coisa muito interessante, porque Deus permitiu que uma prostituta fosse parte da genealogia de Jesus e fosse citada na Bíblia. Então, para mim, é esse Deus que a gente acredita, né? Esse Deus que a gente confia, que não tem discriminação nenhuma quanto a homem ou mulher. Então, aí esse livro, Elas e Nós, Tudo a Ver, então eu peguei algumas, eu tenho uma lista enorme, mas eu peguei algumas, então umas são sozinhas, né, como Eva, Maria, e outras mais, mas outras eu peguei pelo tipo de trabalho que faziam e ajuntei. Então, hoje eu vou apenas colocar, tentar compartilhar com vocês, uma são as mulheres na liderança. Então, a gente tem Débora, Hulda, Esther e Febe. Então, são 4, né, de mulheres que estão na liderança. Eu não sou o tipo de mulher que levanta a bandeira feminista. Não tem nada, para mim, isso não quer dizer nada. Eu sou mulher, Deus me fez mulher, agradeço a Deus por ser mulher. Como diz a minha filha, Deus primeiro fez o projeto, depois fez a obra-prima, né? Primeiro é côncavo e convexo, né? Tudo se encaixa. Você viu que onde tem peito, né? Embaixo é fechado. Onde está aberto aqui embaixo, né? Tudo encaixado. Então, Deus sabe exatamente como é que a gente funciona. E, como eu sempre digo, Deus fez a mulher com Adão dormindo, que é para não dar pitaco, para não dar sugestão, para dizer, faz assim, faz assim. Não, então, Eva também, para mim, é um tipo de mulher fantástica, porque Deus é que apresentou Adão a Eva e apresentou Eva a Adão. Então, tanto Eva quanto Adão conheceram a Deus antes de se conhecer. Então, essa, para mim, é o privilégio que a gente tem de mulher, de chegar a Deus independente de homem, de pai, de marido, de filho, de ninguém. Nós somos criaturas dele, né? Então, Deus também, dentro da sua palavra, ele dá oportunidade, embora num grupo, numa nação judaica, em que a mulher não tinha vez, né? A mulher era, como a gente vê as histórias hoje dos aqueles caras lá de Azerbaijão, não, como é que é? Afeganistão, que as mulheres não têm vez, né? Então, não é assim, porque na Bíblia a gente vai ver mulheres também agindo em várias posições que, à primeira vista, não era possível. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas mulheres na liderança. Então, eu entendo que, por exemplo, Débora, para mim, a palavra Débora significa abelha, né? Devia ser uma pessoa assim, muito doce, mas é uma profetisa. E Débora estava sendo capacitada por Deus, porque Deus, quando chama a pessoa para uma função, ele capacita a pessoa para a função. Acontece que muitas vezes a gente quer ser fulana, a gente quer ser
A gente quer ter o tal dom. Por exemplo, eu jamais vou cantar em lugar nenhum, porque o máximo que eu canto é sozinha em casa, porque aí eu escuto meus desafinados, ou na igreja, agora com a máscara melhor ainda, porque ninguém escuta a minha voz, aí eu fico cantando, louvando a Senhor, mas, né, na minha. Mas tem gente que desde pequeno está te louvando com uma voz lindíssima. Então, cada um com a sua maneira de ser e de agir, né? Então, Deus usa a nossa capacidade, os nossos dons. E aí, Débora, para mim, ensina algumas coisas muito interessantes, porque ela era mulher de Lapidote, e o nome Lapidote significa chamas, quer dizer, devia ser um cara assim, bem, aquele bem agitado, né? E mesmo ela sendo juíza, Lapidote não teve inveja. Isso é uma coisa que muitas vezes maridos têm inveja da liderança da esposa. Outro dia li um artigo de um camarada que escreveu sobre marido de mulher pastor é um broxa. Já pensou? Então, que negócio é esse? Só porque a mulher é pastora, que Deus chamou ela para ser pastora? Então, o marido... Não, eu tenho visto tantas pastoras com os maridos dando maior apoio, com os próprios maridos ajudando. Então, não vejo isso. Mas eu, para mim, tenho outra explicação psicológica, mas que eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, a Débora, ela enfrenta o inimigo. Então, que era o rei Jabim, né? Então, o rei Jabim tinha 10.000 homens. E ele falou assim, só vou se você for comigo, Lapidote disse para ela. O Baruque falou para ela, né? Então, ela pediu Baruque, então, falou assim, eu só vou se você for comigo. Você já imaginou 10.000 homens e uma mulher sozinha? Numa cultura que não tinha essa possibilidade nenhuma de uma mulher dar ordens? Mas aí veio um detalhe importante na vida de Débora. Ela é uma mulher estrategista. Quando que ela vai sair com os homens, com os soldados todos, com os 10.000 soldados, para enfrentar o rei Jabim? Ela vai na época de chuva, porque os soldados dela iam a pé, mas o do rei Jabim vinha de carro, vinha daqueles carros, né, com aquelas rodas enormes, tal. Então, na época da chuva, o que aconteceu? Os carros atolaram. E os camaradas tiveram que sair correndo. Foi uma estratégia que ela usou para enfrentar o inimigo. E é interessante porque a gente, como mulher, a gente é estrategista. A gente monta as estratégias para arrumar a casa, para receber o marido, para ajudar os filhos, para ajudar na igreja. A gente tem essa capacidade de montar estratégia, de como que eu vou ajudar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou chegar até tal lugar. Então, a gente tem essa capacidade de montar estratégias. Agora, qual é o nosso uso da estratégia? A estratégia tem que ser sempre para abençoar o outro. E, às vezes, nós usamos a estratégia para prejudicar o outro. Então, como mulher crente no Senhor Jesus, eu entendo que Deus nos dá essa capacidade de estratégia para que a gente possa abençoar o outro. Então, Débora foi usada para abençoar o seu povo, quando ela montou essa estratégia de enfrentar o inimigo exatamente na época de chuva. Eu imagino aqueles homens todos apavorados, com o carro parado no meio do caminho, no meio da lama, sem poder fazer nada, porque o carro não ia nem para frente nem para trás. Não tinha estradas igual nós temos hoje em dia, né? Pavimentadas, sem buraco, quer dizer, algumas sem buraco, a maior parte com muito buraco ainda. Mas eles não tinham essa possibilidade. Eles conseguiam ir à medida que podiam caminhar. Então, mãe em Israel, é interessante que ela fala assim, eu fui levantada mãe em Israel, não mãe de Israel. Olha a diferença. Mãe em, não mãe de. Uma mãe em Israel significa que eu estou aqui para servir. Agora, se eu fosse mãe de Israel, eu estou aqui para mandar. Olha a diferença. Apenas uma
uma preposição, uma conjunção, uma palavrinha simples. De e em. Então, como mulher cristã, como mulher crente no Senhor Jesus, nós precisamos ter essa ideia de que nós somos mãe em Israel, mãe dos nossos grupos, aquela que monta estratégia para abençoar os jovens, as crianças, os idosos, os casais. Então, Deus nos usando para sermos essa bênção. Então, essa é a Débora, né? A Hulda, a história está narrada em 2 Crônicas, que era uma mulher corajosa. Ela atendia a sua casa, os afazeres domésticos, mas ela estava antenada com o que estava acontecendo do lado de fora. Ela foi uma mulher que não teve medo de denunciar o abandono da fé pelo povo. Foi uma mulher que viveu, uma líder que viveu no tempo do rei Ezequias, quando ele teve a subida e a queda do rei, né? E depois a decadência também de Manassés e Amon. E ela foi uma profetisa no tempo muito sério da história de Judá. Então, Hulda foi aquela mulher que usou a sua coragem, mas ela estava antenada mesmo em casa. Então, quando a gente está na época de cuidando de filhos pequenos, como eu vi agora há pouco, aquela Rose, né, que está com o bebê ali do lado, e agora há pouco ele estava com a maior mamadeira, se alimentando sozinho, é uma época da vida que a gente vai cuidar, mas, ao mesmo tempo, está antenada com o que está acontecendo aí fora, para saber o que está acontecendo. Porque não pode ser, nós não podemos ser mulheres cristãs alienadas do mundo. Nós temos que ser mulheres cristãs não envolvidas com o mundo, mas sabendo o que está acontecendo para preparar os nossos filhos contra essas ardilosas fontes que o inimigo joga sobre os nossos filhos. Eu nunca vi, ultimamente, nesses poucos 2, 3 semanas, por causa do Dia da Criança que aconteceu ontem, eu nunca vi tanto pedido de oração para crianças, tanto movimento em cima de crianças, porque as nossas crianças estão sendo atacadas pelo inimigo através da internet, que a gente pensa que é uma grande coisa quando a gente dá um celular para uma criança pequena para ela ficar quieta. Então, os pais acham que estão fazendo uma grande coisa, estão perdendo seus filhos. Porque não pode ser uma coisa que você vai entreter as crianças. Você tem que dar, ensinar, ajudar, mas supervisionar, vigiar, porque as nossas crianças hoje estão sendo o alvo preferido do inimigo. Graças a Deus já criei os meus, mas eu fico preocupada com a minha neta, porque é alvo, é alvo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não só a gente cuidar das coisas da casa, mas também estar antenada com o que está acontecendo do lado de fora, para que a gente não sinta as dores mais tarde, dizendo por que eu não tive essa percepção, por que eu não estava ligado, por que eu não percebi isso. Esteja sempre ligado. E agora eu estava até sugerindo a um rapaz que trabalha no CIEI, para ele escrever como os pais, ele trabalha na parte de máquina, né, de tecnologia, ele falou assim, como ensinar as mães a controlar o celular das crianças. Porque tem técnicas de controle para você saber se pode entrar, se não pode, se boicotar. Tá? Eu não sei nada disso, mas ele falou que tem. Então, eu falei, meu filho, escreve umas dicas para as mães, para a gente colocar na visão missionária, ensinando as mães como você evitar que os seus filhos se envolvam com sites perigosos. Aqueles sites de joguinhos, de brincadeira, tudo bem, mas os sites perigosos que vão aos poucos, né? E a gente tem ouvido crianças que ficam 24 horas sem dormir em cima do celular. Um absurdo um negócio desse. Não posso nem imaginar um pai ou uma mãe deixando uma criança dessa assim. Você está perdendo os seus filhos. E a gente não quer perder os filhos. A gente quer que os filhos sejam entregues na mão de Deus para que eles sejam uma bênção. Mas
Depois, quando tiverem adultos, aí é problema deles, mas enquanto são pequenos, que estão conosco, nós somos responsáveis. Então, essa mulher Uda, que estava, ao mesmo tempo, cuidando da casa, mas de olho no que estava acontecendo lá fora. É um desafio para nós hoje, como mulheres, dessa modernidade, né, que a gente vive no nosso dia a dia. Uma outra líder que eu tenho muita admiração é Esther. E Esther é aquela mulher que estava no spa. Eu não sei se você sabe que spa, S-P-A, é salute per água, saúde pela água. Então você está no spa. Quem que não gostaria de estar no spa? Igual Esther esteve, 6 meses com perfume de óleo de mirra, com 6 meses untada com óleo de mirra, e 6 meses com perfumes e cosméticos. Você já pensou? Você está no spa com as suas amigas. Olha, nós todas, nós aqui, quando está no spa, a gente não tem que fazer comida, a gente vai alimentar, comida saudável, não tem que dar mamadeira para criança, não tem que levar filho para a escola, não tem que lavar as cuecas de marido, você não tem que fazer nada disso, né? Você está lá no spa, bela e folgada. Só que, quando ela vem para o rei, Esther, ela fica sabendo que estão querendo acabar com o povo dela. E aí o tio dela diz assim: quem sabe que para tal tempo como este vieste a este rei. Ela foi preparada, depois o rei aceitou e escolheu ela como rainha. E aí ela como rainha, aí depois vocês leem lá no livro de Esther as armações, as estratégias que ela usou. Novamente eu falo sobre a mulher estrategista, né? As estratégias que ela usou de primeiro marcar um jantar, todo mundo jantou, bonitinho, começou, e depois assim, amanhã vocês voltem novamente, que eu vou ter outro jantar. Aí teve outro jantar no dia seguinte. E aí foi que ela explica e conta a história, e aí o rei fica danado da vida e manda matar o traidor, né? Então, Esther é essa mulher que ela estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, dependendo de Deus. Então, eu vejo Esther como uma mulher muito estrategista, que soube usar o seu tempo e a justiça para que o seu povo fosse salvo. Então, quando nós estamos debaixo da dependência de Deus, quando nós estamos no lugar certo, muitas vezes o lugar certo é dentro de casa tomando conta de criança. Eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Tá? Então, são dias que parecem um acabo, não tem 24 horas, tem 48 cada dia. E você quer dormir, não consegue. Depois eles crescem, vão embora, aí você fica, ai, que saudade dos meus filhos, quando ele estava em casa, quando a gente fazia isso, quando eu segurava ele no colo, né? Então, são épocas da vida. Então, a gente aproveitar cada uma dessas épocas para a gente estar na dependência de Deus e agir conforme Deus quer que nós hajamos, né? Então, Esther também, para mim, foi uma líder que me deixa muitas lições. E, novamente, eu digo, estrategista, né? Quer dizer, monta o jeito como falar, porque se ela chegasse e dissesse, está acontecendo isso assim, 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 como é que a gente fala? Chutar o pau da barraca, né? Que a gente usa. Se ela fizesse isso, o rei mandava calar a boca e mandava ele embora. Não quero mulher assim. Mas não, ela estratégia, convida para um jantar, depois convida para outro, depois sensibiliza o rei, e aí ela salva o seu povo. Então, é uma mulher que está sendo usada por Deus, porque ela está na dependência de Deus, agindo na hora certa. E aí tem também, nesse mesmo capítulo que eu falo sobre as mulheres líderes, Febe. Febe é a nossa irmã lá da igreja de Sencreia, né? Que o apóstolo Paulo menciona Febe. Agora, tem uma coisa interessante, porque Febe era uma líder na igreja.
E, segundo os comentaristas, era uma mulher solteira, uma funcionária pública, tipo de uma advogada que hoje nós chamaríamos de advogada de direito internacional e imigração. Então, é aquela advogada que ajuda as pessoas a que, né, saem e entram no país. E, apesar de morar sozinha e ter esse cargo todo, ela é uma mulher muito bem realizada. O problema é que ela era uma líder na igreja. Só que na tradução da Septuaginta, quem faz a tradução são monges, né? Da Septuaginta são vários. Então, na hora que coloca o nome feminino, a palavra era a mesma, prostates, ou diáconos, que era a mesma palavra para ministro. Quando vai falar com Paulo e Eutico, a palavra é a mesma no grego, mas a tradução é ministro. E quando é Febe, a tradução é serva. Porque diante de nome feminino, não podia ter colado a ministra Febe, né? Isso era um preconceito já dos tradutores. Isso aí, vários comentaristas falam sobre isso. Mas Febe foi uma mulher assim que eu fico encantada, porque ela tinha uma liderança própria de mulher. Mulher é agregadora, né? Mulher gosta de juntar. Homem é mais uma disputa, quem é que fica no topo? Eu ou você? É perfil masculino e feminino. Não tem nada de errado nesse negócio. É a maneira diferente de a gente ser. Então, Febe foi essa mulher, e eu acho interessante que era uma mulher sozinha, mas muito bem de vida com ela mesma. E eu hoje vejo pessoas que moram sozinhas, trabalham na igreja, têm um trabalho secular e estão muito bem com elas mesmas, sem problema. Não precisa de casamento, não precisa de marido, não precisa de... Então, isso é alguns casos, é claro, não são todos, mas é uma forma que a pessoa tem de estar de bem com ela mesma. Essa, para mim, é uma autoestima muito boa da pessoa que está bem, porque, às vezes, a pessoa que se casa achando que vai no casamento, ela vai se realizar. E ninguém é metade de ninguém, você sabe disso, né? Nós somos inteiras e casa com outro inteiro. Então, a gente não tem essa coisa de ser metade de ninguém. Somos diferentes. Isso é verdade, somos diferentes. Mas Deus usa a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente pode. Então, na liderança de Febe, Paulo reconhece a liderança de Febe. Isso que eu acho interessante, que Paulo, que é o tal Paulo, né, o famoso Paulo, ele reconhece a liderança de Febe. Entendo que uma liderança que era ela tinha as pessoas na casa dela, ela recebia as pessoas na casa dela. Imagino que era uma pessoa de posses, que quando as pessoas iam lá fazer esses programas que tem aí em casa, células, né? Tipo uma célula que ela oferecia lá o seu café, seu bolo, seu lanche para as pessoas, como a gente faz hoje quando a gente recebe os grupos na nossa casa. Então, são 4 mulheres que me dão assim essa noção de liderança feminina. Agora, você sabe que existe um preconceito na nossa liderança. Estava conversando com a Ana Laura no começo. Eu sou vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, já por várias vezes, e dependendo do presidente, você tem mais acesso ou menos acesso, né? Tem uns assim que considero, nunca me maltrataram, nunca disseram qualquer coisa que me aborrecesse, nada, 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 nada. Mas quando a gente dá uma ideia, vamos pensar. Vai ser um pastor da ideia, e mesmo pastor, boa ideia do senhor, muito boa. Eu falo isso porque eu já tive essa experiência. Então, quando a gente é mais prática, né? Como mulher, a gente é bem mais prática. Então, quando você dá uma sugestão de uma coisa de praticidade, qual é o próximo assunto? Assim mesmo. Isso eu vivenciei numa reunião de diretoria, né? Então, não são assim, não maltrato nem nada. Mas, como quem diz, quem dá ordem aqui somos nós, tá? Por isso que, quando me indicam para presidente, eu pulo fora, porque falo, não, já pensou? Se não me ouve como vice, vão me ouvir como presidente, é pior ainda, né? Então,
estou fora, né? Então, e fico no grupo, mas é muito interessante. Então, eu costumo dizer que o preconceito é velado, mas visível, e sentível. Tá? Se existe essa palavra em português, sentível, a gente pode sentir também, porque é aquela coisa assim de, nossa, né? Mulher dando ideia para a gente, né? Afinal de contas, nós somos os homens, nós é que sabemos as coisas, não, elas não. Então, a gente vê pela União Feminina. A União Feminina está aí, mais de 100 anos. Cadê a União de Homens? Então, né? Então, a gente faz alguns questionamentos e fica assim por isso mesmo. Né? Então, são esses exemplos de liderança, e eu acho que, eu entendo, aliás, que Deus nos coloca na liderança e espera que a gente seja fiel a Ele. O compromisso é com Deus. Não é a gente querer aparecer, não é a gente querer dar as ordens, não é isso, não. É a gente ser usada pelo Senhor para abençoar as demais pessoas que estão ao nosso redor. Posso continuar, Ana? Então, outro assunto que eu queria falar, que é um outro capítulo do livro, é sobre violência contra a mulher. 2 mulheres, Tamar e Batseba. Tamar está lá, tem 2 Tamar na Bíblia, né? Tem a Tamar, a nora de Jacó, e tem a Tamar, a irmã de Absalão, que é filho de Davi. E Tamar era irmã de Absalão, que era filha de Davi com outra mãe, que era muito comum, porque Davi tinha uma porção de mulheres, né? Salomão tinha 700 mulheres, não, 300 mulheres, 700 concubinas, e dizia meu marido, e as 100 concubinas também, que eram mais ainda, né? Então, era muita mulher. E aí, muitos filhos de mesmo pai, mas das mais variadas mães, né? Então, agora imagina, Aminon se finge de doente, porque a irmã era muito bonita, e ele queria ter relações com ela, para não dizer outra palavra, né? Então, eu queria ter relações com ela, e aí ele arma que está doente. Aí um amigo diz assim, você finge que está doente, e aí ela vai te dar um lanchinho na sua cama, aí você aproveita. E é interessante que ele se finge de doente, aí ela vai para servi-lo, e aí ele pega e estupra a própria irmã. Ele violenta a irmã. E é interessante que depois que ele violenta a irmã, ele rejeita. Ele não quer mais. Não é isso que acontece hoje em dia, quando a gente ouve as notícias sobre estupro de vulneráveis, estupro de pessoas, que a pessoa abusa, faz a violência e depois mata. Porque ele, em vez de ele se matar, ele mata o outro. Na realidade, ele quer dar um tiro nele, não na pessoa que foi prejudicada. Mas é uma forma de rejeição pelo ato que fez. Então, ele passou por uma perda terrível, porque ela foi aquela mulher que foi abusada. E eu fico olhando hoje em dia, minhas irmãs, quantas mulheres abusadas. E a gente viu essa semana um camarada que tem não sei quantos mil filmes de pedofilia na internet, e todas aquelas roupas de nazista na casa dele, cheio de uniformes de nazista na casa dele. Eu não sei se vocês que estão fora do Brasil, vocês chegaram a ver esse negócio. E aí eu fui visitar uma amiga essa semana, segunda-feira, com um casal também, lá na Barra, e eu fiquei sabendo que o camarada mora naquele condomínio. Falei, meu pai do céu, onde que eu estou? Dentro de um condomínio desse, com um camarada desse daí, que foi preso, mas uma pessoa que abusava. Então, você vê que o abuso não é coisa nova. Está lá na Bíblia já. Já está lá atrás. E dentro de casa. Isso que é o pior. Dentro de casa. Que é quando ele abusa da própria irmã. E a gente, todos os dias, a gente está vendo isso acontecer no nosso meio. É só ligar aqui para nós, a Record ou a Bandeirante, você sabe
quantos casos aconteceram. Então, muitas pessoas estão sendo abusadas dentro de casa. Isso sem falar também de Batseba, né? Batseba estava lá na casa dela, tomando banho de piscina, porque o marido estava na guerra, e aí o rei, que não estava fazendo nada, estava à toa, olhou pela janela, viu aquela mulher linda estar lá se aproveitando do sol, aí ele manda chamar. Isso, para mim, é abuso de poder. Ele abusou do poder de rei para pegar aquela mulher. Depois ele é tão... Ai, não tem nem adjetivo para isso. Ele pega, quando o Urias volta da guerra, ele coloca, ele pensa, bom, se ela está grávida, então deixa ele junto aí, que é para poder... ela diz que a gravidez é dele, mas não era. A gravidez era do rei Davi. E aí a gente vê o abuso de poder do rei Davi e o mal que ele fez para Batseba. Porque hoje, no dia, nós temos muitos assédios de chefes. Há poucos dias apareceu aí de um camarada aí que também assediava as funcionárias. Então, hoje em dia, a gente está vendo tanta violência dentro de casa, como o assédio no trabalho, que é das pessoas se aproveitando da sua posição de liderança, como quem diz, se você não ceder, você perde o emprego. E a pessoa, para não perder o emprego, acaba cedendo. Mas isso é uma fatalidade, né? Porque a pessoa sempre vai carregar consigo essa marca na sua vida. Isso sem contar, minhas irmãs, e aqui peço permissão para compartilhar, maridos que violentam as próprias esposas e depois vão para a igreja orar e dirigir a reunião de oração. A mulher não pode ter relações hoje, porque é o ciclo que ela pode engravidar. E a gente já tem 3, 4 filhos, não quero engravidar mais, não temos condições. Não, mas eu quero, eu estou com desejo. E vai e faz a dele, realiza ele, ela normalmente não realiza, porque ela é só, desculpa a expressão, um piniquinho, né? Então, não realiza, e aí ele vai embora e ela engravida. Isso é estupro dentro do casamento. É o que nós temos visto em várias... E depois vem para a igreja cantar louvores e apontar o erro dos irmãos e falar como se ele fosse o grande salvador da pátria. Então, são coisas que acontecem. Teve uma pesquisa que foi feita que, das mulheres agredidas que denunciam na polícia, 40% são mulheres evangélicas. Você já pensou? 40? Se o marido não é crente, até que a gente, coitado, não aceitou a Cristo. Mas quando é? E às vezes até pastor, né? Se a gente bobear. Então, a gente precisa de pedir ajuda para poder ajudar também essas mulheres que são violentadas e são caladas. E muitas ficam porque elas não têm fonte de renda, não têm aonde morar, não têm recurso nenhum e tem os filhos para criar, então ela aguenta essa situação. É triste. E pior para mim, quando a gente encara isso dentro da igreja. Para mim é muito sério. E a gente fica assim, com mãos amarradas, porque muitas vezes a gente nunca vai saber, né? Porque aparenta uma família normal, a gente nunca vai saber, mas se souber também, você não tem como ajudar, porque você também não pode chegar sem a pessoa pedir ajuda, e para a pessoa pedir ajuda, ela tem que reconhecer que tem que sair dessa situação. Então, é uma situação muito complicada, mas é uma realidade até hoje no nosso meio. E aqui no Brasil, vocês sabem que tem a Lei Maria da Penha, né, que era uma professora universitária que apanhava do marido. Você já imaginou uma professora universitária apanhando de marido? E aí foi feita a Lei Maria da Penha em 2006. E em 2015 foi feita a lei do feminicídio, que homens matam as mulheres simplesmente porque são mulheres. Cá entre nós, que ninguém ouça, para mim, é um cara que está no armário. Ele queria demais assumir ser gay e não consegue, aí ele mata a mulher. E aí mata, geralmente,
irmã, mãe, parente, conhecida. Então, isso aí é uma teoria minha. Mas eu fico preocupada, simplesmente porque a mulher, o cara, então vai. Não é assim. E a violência tem aumentado. Isso para a gente ver que tem. A palavra de Deus está dizendo da violência contra Tamar, dentro de casa, quando Batseba, que estava na casa dela, mas foi abuso de poder também. Então, a violência tem aumentado contra a mulher. E o que é que nós, como igreja, estamos fazendo para que essa mulher tenha o nosso suporte? Então, são assuntos assim que a gente vai comentando, vai falando, e eu fico muito preocupada, então, com o que nós podemos fazer com essas mulheres e com essas pessoas que estão sofrendo esses abusos todos. Então, tanto as líderes que foram mulheres íntegras, que serviram ao Senhor, mas como as mulheres que foram violentadas, Deus ama a todas e quer que cada uma de nós sejamos totalmente entregues na sua mão para que sejamos uma bênção aonde nós estamos. E se estamos bem casadas e com marido que respeita a gente, louvado seja Deus. Mas se a gente não, então pedir ajuda para poder melhorar a situação, certo? Não sei se tem alguma pergunta, estou à disposição. Ana Laura, está contigo. Nancy, muito obrigada desde já. Eu tentei anotar e colocar aqui no bate-papo, gente, alguns resumos, algumas palavras e frases-chave para a gente não esquecer na hora da gente poder agora reagir a essa palavra da Nancy. É impressionante, Nancy, como você ligou a questão da liderança e da violência contra a mulher. Isso foi proposital? Não, não. Mas é uma violência intelectual, não física, certo? É uma violência. Quem manda aqui sou eu. Pois é, e aí, assim, quando você fala dessas mulheres que são líderes, né, e que já eram líderes, eu ainda tenho, assim, eu tenho alguns teólogos atuais, né, que eu sigo, sigo no sentido de ouço aquilo que eles dizem, dou crédito àquilo que eles dizem, mas infelizmente alguns deles ainda têm tanto preconceito contra a mulher, porque eu fico vendo assim, no Antigo Testamento, você citou duas profetisas, Débora e Uda, onde não havia profeta, onde não havia profetisas. Ninguém Uhum. fala antes, mas se a palavra de Deus cita, é porque elas têm e tiveram uma importância para o reino de Deus e para aquele momento e para aquele povo naquela situação, naquelas situações. E hoje, quando as mulheres falam, foi como você falou, às vezes elas simplesmente são ignoradas. Uhum. E essa sutileza sabe, nesse tapar de ouvidos, também é violência, porque Sim. você é agredida na sua autoestima, na sua maneira de se ver, então nessa sua autopercepção, e você às vezes traz para a sua vida essa percepção de eu sou ignorada. E aí você vê tanta coisa acontecer diante disso, né? Você vê mulheres que estão, entre aspas, aí, mais preocupadas com a aparência, o externo, Uhum. justamente porque o seu interno, aquilo que ela tem de interioridade, não é valorizado. Então eu vou mostrar aquilo que eu tenho, que todo mundo vê, que todo mundo valoriza, que é meu corpo, Uhum. meu rosto, minha beleza, meu cabelo, minha maquiagem, porque muitas vezes é só assim que ela é ouvida, é só assim que ela é escutada. Que coisa, que tristeza. Por isso que quando você fala assim, não, talvez não procurei, talvez conscientemente não, Nancy, mas Não foi. inconsciente, a liderança, a mulher que é líder, ela é vítima muitas vezes desse abuso de poder masculino e tudo mais.
E sim. aí, essa semana, por acaso, eu vi uma série, eu acabei de ver uma série na Netflix. Eu não, meu marido odeia Netflix, mas eu gosto de histórias e eu gosto. Eu falei com a Aline aqui, que está na Inglaterra, né, que eu vi séries sobre a família real e eu gosto de história, eu gosto de história bem contada. E aí eu vi uma série falando sobre justamente violência doméstica. O nome dessa série, acho que é Maid, que ela é uma menina que sofre violência doméstica e justamente quando ela quer ir para a faculdade estudar e ser alguém. Olha que coisa. E aí eu lembrei, Nancy, só para terminar, enquanto as meninas pensam aqui, eu lembrei desse livro também que saiu agora há pouco tempo aí no Brasil, né? Da Marília Camargo César, O Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos. Hum. Eu acho que essa pesquisa que você teve acesso, eu acho que foi desse livro, porque ele está Não, sendo foi muito não. falado. Foi uma outra, foi de outra fonte. Ah, tá, mas é porque essa mulher, a Marília, também pesquisou muito isso, para você ver como esse assunto. Só que esse não é um assunto que a gente fala normalmente, né? Dentro Uhum. das igrejas. E por Não, que não? Why not? pas- pastor não deixa, velho. É. Quem manda são os homens. Você acha que vai deixar? De jeito Mas será nenhum. que nas igrejas onde há pastoras, esse assunto vem à tona também? Não sei dizer. É, Não sei. é isso, Nancy. Olha, bom, eu queria falar sobre isso. Vamos lá. Shirley já tirou, eu já sei que ela quer falar, já conheço. Não, eu tenho que falar que eu tenho um cliente chegando e é pastor. Então eu vou Fala. falar, já vou Eita! falar o meu antes, entendeu? Fala antes, fala Já vou antes. jogar antes que ele chegue aqui. Viu? Não, eu fui muito identificada com o que a Nancy falou, né? Você falando das pastoras, né? Eu não sou pastora, mas eu prego, né? Eu dou estudo na igreja. Muitos me chamam de pastora, mas eu não sou pastora. Tenho pessoas que me acompanham, caminham comigo, e tem uma curiosidade que eu acho que aconteceu comigo, né? Porque eu moro aqui no Panamá, mas primeiro eu morei no Peru, então Peru a cultura mais indígena, até aí tudo bem, eu não sentia ou não percebia, não tinha essa percepção ainda, né? Dessa discriminação. Mas quando eu cheguei no Panamá, o Panamá é um país assim muito machista, né? Nós também somos, né? Tá na nossa cultura ali, mas aqui é ainda mais forte. E acho que eles estão mais atrasados. Eles ainda não chegaram nessas conversas que nós temos, sabe? As mulheres ainda não conversam sobre isso que nós conversamos. Então, assim, eles estão uns 20 anos atrás ainda. É importante saber disso. E eu lembro que quando eu cheguei, porque o Luciano ele viaja, quando ele não está, eu que prego, né? E eu pregava, eu ia pregar, e eu percebia que os homens, um a um, ia se retirando da igreja, assim, bem Sutil. disfarçadamente. Mas como a igreja, a porta dá para a rua, então eu via quando eles se levantavam, tipo, vou no banheiro e ó, sumiu. Mas eu demorei para perceber. Eu demorei. E um dia o Luciano na igreja, ele percebeu, e ele falou assim: Shirley, você já percebeu que quando você prega, os homens se vão? Mas aí o que eu fiz? Eu não falei nada. Eu continuei, sabe? Continuei pregando, continuei fazendo. E foi tão engraçado que eu tô aqui já há 7 anos, né? E faz alguns dias, um mês mais ou menos, que hoje eu já tenho uma autoridade conquistada com eles, né? Por 7 anos vivendo aqui. E aí um deles me disse assim: Shirley, eu era um daqueles que saía quando você pregava, né? Mas hoje eu quero te dizer que eu te admiro muito e eu escuto muito do que você me fala. Você, para mim, é uma líder. Você é a minha líder, ele me disse. Eu fiquei bem emocionada, porque ele era mais jovem e ele saía, né? Então,
as minhas estratégias, as minhas ferramentas, né? A gente estava falando de Débora ali, né? E a gente não pode deixar de falar. Eu sempre falo, quando eu falo de Débora, eu falo de Jael também, né? Logo em seguida, que é outra mulher que usa as ferramentas que ela tem na mão, né? Para matar daí, né? Mas as minhas ferramentas, a minha estratégia, e o Luciano sempre fala isso para mim, né? Ele fala assim, Shirley, autoridade tem a delegada e tem aquela conquistada. Você conquista através do seu testemunho, da sua vida, Então, claro que não sou aceita por todo mundo, né? Porque a unanimidade é burra, não é verdade? Mas eu trabalho isso, sabe? Eu trabalho essa conquista do tempo mesmo, sabe? Não mudo o meu jeito, não. Mas eu vou conquistando, estando perto, junto, e aí vou colhendo esses frutos, né? Mas é um trabalho contra a maré, né, Nancy? É cansativo, né, para nós mulheres. É muito cansativo. Mas é o que nós temos, né? Mas a gente é teimosa, então a gente continua firme. Então, uma característica nossa é de teimosia. Então, a gente é teimosa, a gente vai em frente, né? Exato. Mas essa autoridade aí que o seu marido falou é realmente a autoridade você conquista, não impõe. Porque é conquistada, né? Que é a autoridade de vida, da palavra, então é conquistada. E muitas querem impor, então aí... Agora, eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas eu fico olhando esses homens que têm dificuldade com mulheres falando, no fundo, parece que ele levanta inconscientemente a figura da mãe. Aquela mãe que fica impondo, aquela mãe que fica cobrando, aquela mãe que fica tendo pé o tempo todo, né? Então, ele transfere para a liderança feminina essa figura da mãe. Então, eu quero ter independência, não quero mais depender de mãe. Então, ele não sabe separar uma coisa da outra. Uma coisa é a liderança feminina na igreja ou em qualquer lugar, e a outra é a mãe que teve o trabalho de criar o camarada, entendeu? E se ele está naquele ponto até naquele dia, até essa data, é porque a mãe investiu nele, só que não reconhece. Então, eu acho que faz uma mistura aí, mas não... Essa é uma coisa minha, não tenho nenhum autor nessa área de psicologia que me diga alguma coisa contra aí, mas é uma forma de eu pensar. Na verdade, eu acho que tem muitos autores que talvez concordem com você, Nancy, e vão fundo nessa questão da relação da mãe com os filhos, principalmente filhos homens. E eu vejo que muitas de nós, às vezes, também somos machistas, tá? Sim. Não são só homens, não. Nós, às vezes, reforçamos essa atitude machista quando nós concordamos e transmitimos isso para as próximas gerações. Você quer ver uma coisa simples que a gente faz? Filha vai lavar louça. Filho vai no mercado comprar as coisas. Por que ele não pode lavar louça e ela no mercado? A gente, como mãe, faz isso. Algumas tarefas só filha que pode fazer e uma tarefa só filho que pode fazer. Isso é machismo, isso é preconceito, né? Mas tá na cultura da gente e a gente faz no automático, né? Depois que a gente fica velha, cabelo branco, que a gente vai perceber que algumas coisas ficaram para trás, né? Verdade. Eu ia falar isso, que eu acho isso também, né? Na minha opinião. Essas coisas se repetem porque sempre aprenderam assim, foi ensinado assim, aí vão fazendo o que sempre foi ensinado, né? E alguns param e falam assim, não, acho que eu tenho que mudar porque essa forma que me ensinaram está errada, vou abrir minha cabeça, vou abrir meu coração para isso. Mas tem outros não, que carregam isso até, sei lá, só vou mudar, nunca vou mudar, vou morrer assim, vou ser assim, né? Eu acho que tudo que nós vivemos é uma coleção de ensinamentos mesmo, né? Certos e errados, né? E a gente vai passando adiante, né? E cada um tem que realmente ver assim, onde que precisa mudar, né? E eu acho que os homens carregam muito isso de ser assim, que assim, a gente de homem, assim, né? Tem que impor, tem que viver assim.
e acaba que são machistas, né? Agora, tem uma coisa também, Aline, você está falando assim, e eu fiquei lembrando aqui o seguinte, que é, alguns homens, hoje, eles se sentem tão enfraquecidos pelas mulheres, porque algumas mulheres foram para o outro extremo. É isso Foram para aí. aquele extremo do tal do empoderamento feminino, e Uhum. aí acabaram massacrando essa masculinidade. E aí nós estamos criando, às vezes, alguns homens fracos. A gente coloca talvez a fraqueza do homem, criando uma fraqueza no homem para que a gente também possa dominá-lo. Uhum. Então a gente acabou usando as mesmas armas dos próprios homens, as armas que eles usaram contra nós. Olha, Meire quer falar. Deixa eu ver aqui, Ana Laura. Eu queria falar. Ah, eu acho que ela está com problema na internet. Tadinha da Ah. Meire, gente. Você vê pelos brinquedos, né? Ontem foi Dia das Não, Crianças. Ana, eu quero Ah, falar, mas você vai cortar isso, porque está gravando, e o que eu quero falar não pode ser gravado. Então, ah, pronto. tá bom. Então, Então deixa é, eu. Vamos fazer é, o Tá seguinte: bom, vamos tirar a foto e vamos. E aí eu paro de gravar. tá ótimo. ótimo. Ok, vamos lá. Se arrumem, se aprumem. Vou até tirar o óculos. Tenho visto que meus óculos ficam refletindo aqui. Dá reflexo, né? É. Karine, Madalena, Rebeca, conseguem? Vamos fazer o X. Foi. Faltou só a baianinha. Vamos lá, vamos parar de gravar agora. Tá. Aí eu preciso do É, óculos, gente, para eu achar o queria. gravador. Eu também. Ai.